Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar dando sequência em nossa jornada de programação no SQL Server. Então pessoal, na videoaula de hoje a gente vai estar dando continuidade nas videoaulas sobre Procedure. Vamos lá? Então pessoal, como eu havia falado para vocês, na videoaula anterior, a gente fez uma pequena introdução se tratando de procedures, onde foi mostrado uma procedure bem simples, somente para estar explicando como que é a estrutura da procedure. Então, hoje a gente vai estar dando andamento em alguns tipos de procedures, passando de base tipos de parâmetro. Então, primeiramente, a gente vai estar iniciando com parâmetros de entrada. Então, vamos agora lá para o Manager Studio para a gente ver na prática como está criando uma procedure com parâmetros de entrada e também está executando essa procedure. Vamos lá comigo. Então, já estou aqui com o Manager Studio aberto. Eu vou fazer uma nova consulta. A tabela que a gente está trabalhando em cima dela é a tabela, é o banco de dados projetos, com a tabela de usuários. Então, primeiramente, eu vou estar fazendo um select na tabela usuários, só para estar relembrando qual que é a estrutura dela, e está criando uma procedure em cima dessa tabela, onde a gente possa estar utilizando parâmetros de entrada. Então, vamos lá. Select all from usuários. Então, como foi repassado aí nas videoaulas anteriores, então a gente tem a tabela usuários com as colunas PK, nome, e-mail, CPF, celular, data de nascimento, idade e tipo de usuário. Então vamos estar criando uma procedure em cima da estrutura dessa tabela. Então eu vou escrever aqui create procedure e o nome da procedure. Vamos trabalhar com o padrão de SP de Storage Procedure, seguindo pela ação que a procedure vai estar fazendo. Então eu vou colocar aqui SP seleciona usuários. Seleciona vai indicar que a gente vai fazer um select na nossa tabela de usuários. Então eu vou dar um as aqui e um begin, certo? Então aqui dentro do begin é onde a gente vai estar estruturando o corpo da nossa procedure com os códigos que ela vai estar executando. Como parâmetro, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos passar de base @pkusuário. Por que @pkusuário? Aqui seria referente à coluna, referente à tabela. Então eu vou estar passando aqui um parâmetro que vai se referir à coluna PK da tabela usuários. Vou colocar aqui PK usuários e o tipo do parâmetro. Nesse caso vai ser o tipo de parâmetro inteiro. Por quê? A minha procedure ela vai estar trabalhando em cima da variável PK usuários, que indica a coluna PK da tabela usuários. E a coluna PK, como a gente sabe, ela é do tipo inteiro. Ok, aqui eu tenho o tipo, tenho o meu primeiro parâmetro e o tipo dele. Inicialmente vamos trabalhar somente com um parâmetro mesmo, para a gente ver na prática aqui o funcionamento. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um select all from usuários. Aí aqui, o meu parâmetro ele vai trabalhar dentro da procedure como se fosse uma variável que a gente aprendeu aí nas videoaulas anteriores. Então o que é possível fazer com este parâmetro aqui? Eu posso estar fazendo um select usando este parâmetro como uma condição de filtro para o meu select. Então eu vou colocar where pk seja igual @pk usuários. Então eu vou estar selecionando todos os registros da tabela usuário onde a minha coluna PK seja igual ao parâmetro PK usuários que está sendo passado da procedure, um parâmetro de entrada, onde eu vou estar passando um valor para esse parâmetro e esse valor vai ser utilizado dentro da procedure. Eu vou tirar essa parte aqui de cima da select all from usuários e vou dar um F5, comandos concluídos com êxito. Então agora vamos testar a nossa procedure. Eu aqui embaixo eu vou estar colocando aqui um comentário com o exec da procedure, que aí fica mais fácil de estar executando. É só selecionar este comando e dar F5 que ele vai executar o que a procedure tem dentro do corpo dela. Exec sp seleciona usuários e o meu parâmetro.
Tem duas possibilidades de estar se passando valores de parâmetros na execução da nossa procedure. Uma delas é o seguinte, eu posso estar passando qual que é o parâmetro, pk usuários, e atribuindo a ele o valor que ele vai estar recebendo. Eu vou colocar aqui 25. E tem outra possibilidade também. Tem a possibilidade de, em vez de eu passar o nome do parâmetro e atribuir ele o valor, eu posso passar o valor aqui direto. Porém, tem uma seguinte questão. A partir do momento que eu não informo qual que é o parâmetro e qual o valor que ele vai estar recebendo, o que o SQL vai entender? Ele vai entender que este valor aqui, 25, ele se refere ao parâmetro 25. Vamos supor se eu tivesse aqui 10 parâmetros um após o outro. Eu teria que passar esses parâmetros em sequência de uma forma que o valor que eu passar aqui, sendo o primeiro parâmetro, ele tem que ser totalmente condizente com o meu primeiro parâmetro, né? Caso eu passe o nome do meu parâmetro e atribuo o valor a ele, o que é possível fazer? Eu posso estar passando esses parâmetros em qualquer sequência. Então vamos supor aqui, vamos supor que eu tenho aqui nome varchar 25. Eu não vou salvar a procedura, não é só para exemplificar para vocês. Então eu tenho aqui, teoricamente teria dois parâmetros, pk usuários do tipo inteiro e nome varchar 25. Então eu poderia estar fazendo assim, pk usuários arroba nome recebe John. Então essa é uma forma de fazer a chamada da procedure. Eu passo qual que é o parâmetro e qual que é o valor atribuído a ela. Ou eu posso fazer assim também, John, primeiro parâmetro, pk usuários, segundo parâmetro, nome. Só que, dessa maneira aqui, o que eu posso fazer? Eu posso estar invertendo os meus parâmetros. Por quê? Eu estou informando para o SQL que o parâmetro nome recebe John e o parâmetro pk usuários recebe 25. Porém, se eu inverto aqui, o que acontece? O SQL vai entender que esses parâmetros foram passados em sequência. Então, John se remete ao parâmetro pk usuários e 25 se remete ao parâmetro nome. Nesse caso, vai dar um erro de execução da procedure. Por quê? Eu estou passando o primeiro parâmetro como uma string e, na verdade, o meu primeiro parâmetro é do tipo inteiro. Então, são parâmetros ali que não são condizentes, né? São tipos de dados diferentes. E o meu segundo parâmetro, eu estou passando um inteiro, porque não está dentro de aspas simples, então eu estou passando inteiro, e inteiro não é compatível com varchar. Nesse caso, então, vai dar um erro de execução da procedure. Então, lembrando, eu tenho duas maneiras de chamar a minha procedure. Eu posso passar o nome do parâmetro e o valor que ele recebe, que nesse caso, vamos dizer assim, é o mais bem definido, vamos dizer assim, né, para não ocorrer nenhum tipo de erro. Ou eu posso passar dessa forma aqui também. Só que lembrando que o SQL vai entender que os parâmetros estão sendo passados em sequência. Então, a minha procedure foi criada. Eu vou estar executando ela dessa forma aqui, né? Vou estar selecionando o meu exec e vamos ver o que acontece. Então, chamando aqui. Ok, então meu select funcionou corretamente. Então, qual que é o corpo da minha procedure? Ele está retornando um usuário que o pk dele seja igual ao pk que foi passado de parâmetro. Se eu passar aqui o pk 500, o que vai acontecer? Ele não retornou nada, tá vendo? Vocês podem ver aqui que não retornou nenhuma informação. Por quê? Não existe o pk de usuário, não existe um registro de usuário que o seu pk seja do valor 500. Agora a gente vai estar fazendo o processo de estar melhorando ainda mais essa procedure, né? Então vamos supor aqui que eu quero trazer também todos os registros da tabela. Então, como que eu posso estruturar essa procedure para estar fazendo as duas possibilidades? Se eu posso trazer uma linha de um registro específico da tabela, ou eu posso também trazer todos os registros de uma vez. Como que a gente pode fazer isso? Assim, né, pode ter N maneiras diferentes, né? Aí vai depender de quem está fazendo, né, de quem está trabalhando, né, de qual a lógica que esse programador vai estar utilizando. Eu faria da seguinte forma. Ainda assim, eu vou reutilizar o parâmetro pk usuários para poder fazer isso, né? E que condição que eu vou utilizar? Olha aqui para vocês verem. Eu vou fazer um comparativo aqui. Eu vou usar uma estrutura de condição. Se o meu @pk usuários for maior do que 0, o que vai acontecer? Begin end.
Então aqui eu vou utilizar uma estrutura condicional. Então, na condição de o PK, a variável PK, o meu parâmetro PK usuários for maior do que 0, eu vou estar fazendo select no meu banco de dados, trazendo a linha que é específica a aquele PK que eu passei de parâmetro. De contrário, é o cBegInd. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fazendo select ao from usuários. Então, relembrando, como que a gente faz para poder alterar uma procedure? É só trocar aqui para alter. Alter procedure, nome da procedure e o conteúdo dela. Vou dar F5 aqui. Ok. Comandos concluídos com êxito. Por que eu usei aqui a condição se PK dos usuários for maior do que 0? Para poder definir se o meu retorno vai ser um resultado só ou todos da minha tabela. Por quê? Eu nunca vou ter um PK igual a 0. O PK ele sempre se inicia em 1. Né? Então, de forma alguma, eu vou ter um PK igual a 0. Então, o que eu fiz aqui? Se caso eu passar o PK usuários igual a 0, essa condição aqui vai ser falsa, logo vai passar aqui embaixo. Vamos executar para testar. Aí, ó, retornou 68 linhas de resultados na execução da nossa procedure. E se eu passar aqui um PK, vou passar aqui 33. Vou chamar a procedure e vou executar ela. Agora, só foi trazido de resultado um PK somente. E se eu passar aqui um PK novamente 550, o que vai acontecer? O meu retorno não foi nada, né? Então vamos supor na aplicação que eu tenho que ter, de toda forma, um resultado. Ou eu vou trazer o valor do PK que eu passar de parâmetro, ou eu vou trazer todos os registros da tabela passando 0, ou eu vou trazer a informação de que aquele usuário com aquele PK não foi encontrado. Então, eu vou adicionar uma outra estrutura de condição dentro da procedure para poder tratar essas duas possibilidades, né, que eu quero estar fazendo com que ela execute. Então, vamos lá. Se PK do usuário for maior do que 0, e end, né? End exists select from usuários where pk seja igual a arroba pk usuários, eu vou fazer uma determinada coisa. Deixa eu copiar esse select aqui. Se o meu pk usuário for maior do que 0 e não existir um registro na minha tabela com aquele pk do usuário, eu vou fazer um select diferente. Select não existe um usuário com este pk. Perfeito. E aqui eu vou dar um alias para minha coluna. Retorno. Ok. Então aqui está invertido. Certo. Então aqui eu vou ter agora 3 condições diferentes, que é o quê? Se o meu PK, meu parâmetro PK usuários for maior do que 0 e existir um registro na minha tabela que seja igual àquele PK, eu vou fazer um select na tabela usuários, onde o PK seja igual ao meu parâmetro PK usuários. Agora, se o parâmetro PK usuários for maior do que 0 e não existir um registro na minha tabela que seja com aquele PK, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui então o meu retorno. Não existe um usuário com este PK, do contrário, ele vai retornar todos os usuários da minha tabela. Vamos testar? Então aqui eu vou dar um alter procedure, comandos concluídos com êxito. Então eu vou começar aqui a fazer a execução da minha procedure. Primeiro eu vou executar passando PK usuários igual a 0, né? Logo, como eu expliquei, não existe nenhum registro de PK com o valor 0, logo eu usei ele como condição para estar retornando todos os resultados da minha tabela. Agora, se eu passar um que existe, 49, o que acontece? F5, olha, retornou o usuário cujo PK dele foi o 49. E se eu passar aqui 490, que eu sei que é um PK que não existe na minha tabela? Executando,
não existe um usuário com este PK. Então, assim, a gente fez uma procedure que faz um select da nossa tabela, né, que dentro da procedure tem 3 tratamentos diferentes. Caso eu queira trazer todos os resultados da minha tabela, nesse caso eu vou passar o parâmetro igual a 0. Quando eu quero trazer um registro específico da tabela, nesse caso eu vou passar um valor maior do que 0 e existente na tabela também. E caso eu passe um valor maior do que 0 e este PK não exista na tabela, eu vou ter o retorno: não existe um usuário com este PK. Então, dessa forma, a gente criou uma procedure que tenha parâmetros de entrada. Então, agora a gente vai partir para uma segunda procedure, onde a gente vai ter parâmetros de saída. Então, no caso, os parâmetros de saída são parâmetros que eu vou estar passando eles na chamada da procedure, porém a minha procedure vai manipular esses parâmetros e vai devolver e vai definir nesses parâmetros um valor. E este valor vai ser devolvido para o código que chamou aquela procedure. Então vamos ver aqui na prática o que a gente pode fazer para estar exemplificando procedures com parâmetros de saída. Novamente eu vou voltar aqui para o Manager Studio. Vou estar dando aqui uma nova consulta. Então agora a gente vai criar uma procedure até interessante, que é o quê? Eu tenho aqui um site chamado ViaCep. Esse site ele tem o seguinte intuito: ele fornece uma API de fazer pesquisa por CEP. Então a gente vai passar o CEP, né, um CEP específico para esse site. Ele vai retornar para a gente as informações daquele CEP. Ele vai retornar a localidade, né, informações de endereço, a cidade, vai retornar qual que é o estado e assim por diante. Aqui no site ViaCep eu tenho 3 tipos de retorno diferentes de consumo da API. Eu tenho retorno em JSON, em JSON-P e também em XML. O que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o retorno em JSON, onde a gente vai criar uma procedure que tenha parâmetros de saída que utilize, que faça consultas de CEP. Então, se a gente clicar aqui na URL, ele vai demonstrar para a gente o retorno que a gente tem dessa API. Então aqui eu tenho o seguinte link: viacep.com.br/ws/. Aqui eu vou passar qual que é o CEP que eu quero pesquisar, e aqui seria qual que é o tipo de retorno, que nesse caso é JSON. E olha aqui para vocês verem o retorno que a gente tem. Então a gente tem aqui a informação de CEP, que é o que a gente fez a busca, temos o logradouro, temos um complemento, temos o bairro, temos a localidade, a UF, um código IBGE, um código GIA, qual que é o DDD daquele CEP e também um código CIAF. Tem algumas informações aqui que não vão ser tão necessárias, né, para o que a gente quer utilizar. A gente quer utilizar mesmo o que tem mais a ver com CEP, e isso em geral, que é o logradouro, complemento, bairro, a localidade e qual que é o estado. Então agora a gente vai passar lá para o SQL Server, para o Manage Studio, onde a gente vai estar criando uma procedure que faça a ação de utilizar esse web service aqui, né, essa API de consulta de CEP. Vamos lá? Então aqui no meu Manager em aberto, então eu vou começar a criar a minha procedure. Create procedure SP consulta CEP. Então a gente sempre vai criar uma procedure com um nome bem claro, né, de qual que é a ação daquela procedure. Nesse caso aqui, eu vou ter alguns parâmetros. Nele eu vou passar @CEP, vai ser aqui um varchar 10, tá de bom tamanho. Eu vou ter aqui, deixa eu copiar aqui, que eu quero confirmar quais são as informações que essa API retorna para mim poder passar os parâmetros aqui. Então eu vou ter CEP, vou ter logradouro, vou colocar aqui um varchar 200, vou ter complemento, varchar 200, só corrigir aqui. Vou ter a localidade, o bairro, um varchar 200 também. Vou ter aqui localidade. Vou colocar também varchar 200, porque eu não sei
né, o tamanho de retorno pode variar, então pode ser que eu tenha informações grandes, né, e informação não tão grandes também. Mas eu colocando aqui um varchar 200, eu acho que já vai ser suficiente para poder tratar qualquer retorno que essa API tenha. Depois, @uf. No caso de UF, é sempre 2 dígitos, então eu vou passar char2. Então, sempre na hora que vai criar uma procedura também, né, se atentar nos tipos de parâmetro, para que não crie tanto parâmetro muito grande para utilizar recurso do servidor de SQL Server e também não crie parâmetros com tamanho que não seja suficiente para tratar aquele dado, né, que você vai passar para o parâmetro. Ok, e também o código IBGE. Vou colocar aqui código IBGE. E vai ser aqui um varchar 10. Eu vou quebrar a linha aqui, só para não ficar, né, muito aqui na frente, nem gerar barra de rolagem horizontal aqui no meu manager. Depois, as beginEnd. Beleza. Nesse caso aqui, então, né, como explicado para vocês, a gente vai estruturar a procedure para que ela tenha parâmetros de saída, que é o quê? A minha procedure vai injetar informações naqueles valores e essas informações vai voltar para quem chamou a procedure. E como que eu defino que esses parâmetros são do tipo saída? Eu uso a palavra reservada output. Essa palavra reservada output vai falar, olha, este parâmetro aqui ele é do tipo saída. Nesse caso aqui, o meu parâmetro CEP ele vai ser de entrada, logo eu não preciso passar output. O restante dos parâmetros vão ser de saída, então eu preciso passar a palavra output na frente de cada parâmetro. Ok, vamos então começar aqui a fazer a estruturação de nossa procedure. Como vocês sabem, CEP também pode ser escrito com traço. Nesse caso, já vou começar a fazer tratamento na procedure para que eu ignore esse traço aqui e utilize somente os números que foram passados. Então, como que eu posso fazer isso? Eu faço aqui set @cep recebe replace @cep trocando de traço para nada. Aqui eu garanto, então, que a minha variável CEP, né, meu parâmetro CEP, ele passe a receber o valor dele mesmo, trocando traço para nada. Aqui, então, eu já começo a utilizar o parâmetro como se fosse uma variável. Ok, eu vou declarar aqui algumas variáveis. Declare @url API, vai ser um varchar 100. Então, o que eu vou estar fazendo mais aqui abaixo? Eu vou dar um set @url API recebe concat. Concat, a gente já viu em videoaulas anteriores, a gente vai usar para poder ligar uma string na outra. Eu preciso montar a minha URL dessa forma aqui para poder estar fazendo a requisição. Então, eu vou copiar ela, vou colar aqui. Aí a única coisa que eu tenho que estruturar agora é o seguinte: como eu vou estar passando de parâmetro um CEP para ele ser pesquisado, eu vou ter que fazer com que o valor desse CEP ele esteja neste lugar aqui, que é o valor do CEP correto para a URL que eu vou estar fazendo a consulta. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou concatenar texto com o meu parâmetro para estar montando a URL que eu vou fazer a pesquisa. Então eu vou dar um concat, chegou aqui, eu vou finalizar a minha string, eu vou colocar a vírgula, eu vou colocar @cep, finalizo aqui e retorno o meu concat sendo completado com o restante da URL, que é /json. Ok. Eu vou definir aqui retorno API, vai ser aqui um varchar 500, porque talvez pode ser com bastante caracteres o meu retorno. Eu vou estar estruturando aqui @objeto requisição, que vai ser do tipo inteiro.
Ok, então agora, né, como já foi mostrado em videoaulas anteriores, eu vou estar definindo aqui uma estrutura de código que é responsável por estar fazendo o consumo de API no próprio SQL Server. Então, como que eu faço isso? Eu vou estar, vamos dizer assim, inicializando a minha consulta de API. Então, eu vou dar aqui um exec sp create. Aqui eu vou passar o tipo de requisição que eu vou fazer, que vai ser o ms. Eu tenho aqui mais ou menos pronto para agilizar o processo. Aqui eu vou passar uma variável, o objeto da requisição, do tipo output. Né? Essa procedura aqui era uma procedura padrão do SQL Server para estar fazendo requisições, né, pelo próprio SQL. Então aqui vocês podem ver que ela também tem um parâmetro do tipo output. O que vai acontecer? Eu vou estar passando aqui essa variável como parâmetro para a execução dessa procedure. Essa procedure vai ter uma execução interna, então ela vai executar um processo e ela vai estar manipulando o parâmetro que eu passei, devolvendo para ele um valor. Aqui eu vou fazer exec sp method. Eu vou passando arroba objeto requisição, vírgula open para estar abrindo a conexão, vírgula null, vírgula, isso aqui vai ser o tipo da requisição, que nesse caso vai ser um GET, então cada API tem os seus tipos de requisições, GET, POST, DELETE, PUT e assim por diante. Isso tudo vai depender, né, da API que a gente está consumindo. Depois a URL, que eu vou fazer a conexão com a API, e no final aqui, false. Depois eu vou estar executando o meu consumo de API de fato, a minha conexão com a API. SP a method, vou estar fazendo aqui, passando o objeto, requisição, e depois send, que eu vou estar fazendo a conexão de fato. Depois, faltou uma vírgula aqui, exec sp a method. Aqui eu vou passar o meu objeto novamente. Depois eu vou estar passando response text, que aqui eu vou estar pegando a resposta da minha API. E eu vou estar definindo essa resposta, que vai ser na variável arroba retorno API do tipo output. Então o que vai acontecer? Na hora que chegar aqui, a execução dessa procedure vai pegar o retorno da minha API e armazenar na variável arroba retorno API. Tá vendo? Aqui também é um exemplo de parâmetro do tipo de saída, que é o output. E no final de tudo, eu vou fazer a destruição daquele objeto que eu usei ele de base para fazer as consultas da API. Destrói arroba objeto requisição. Ok. Então aqui vamos fazer por partes primeiramente. Vamos testar se a nossa requisição vai estar funcionando. Eu vou estar dando select ao from retorno API. Ok. Na verdade, select retorno API. Então vamos estar criando a nossa procedure. Então eu vou dar aqui um exec sp consulta cep, passando aqui arroba cep recebe, vou usar o mesmo número que eu tenho aqui. Ok. E nesse caso aqui também, o que vai acontecer? A gente vai estar confirmando aqui se parâmetros do tipo output também são obrigados a serem passados para a execução da procedure. Vamos ver isso. Ok, vou estar executando aqui. Ó. O que aconteceu aqui? O procedimento ou a função sp consulta cep espera o parâmetro logradouro que não foi fornecido. Então,
parâmetros do tipo output, é obrigatório estar passando eles para a execução da procedure. Então a gente vai estar fazendo a execução da procedure, passando todos esses parâmetros aqui, né, para a chamada da procedure. Vamos lá. Eu vou estar abrindo aqui uma nova consulta. Como é que vão ser parâmetros de saída, então eu vou ter que estar passando eles, né, como o próprio parâmetro, para mim poder ver qual que é o retorno que minha procedure vai dar para eles. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar declarando algumas variáveis. Só para agilizar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou estar copiando essas variáveis aqui, esses nomes, esses parâmetros, para mim estar utilizando ele como variáveis. Então aqui eu tenho algumas variáveis, né? Logradouro varchar 200, complemento varchar 200, bairro varchar 200, localidade varchar 200, UF char 2, código IBGE varchar 10. Eu vou executar a minha procedure. exec sp, pegar o nome dela aqui só para relembrar, consulta CEP, e agora arroba CEP, eu vou estar fazendo diferente, eu não vou estar especificando qual que é o parâmetro e qual que é o valor dele. Eu só tenho que garantir que eu passe esses parâmetros em sequência. Vamos lá. Então, o primeiro aqui que eu vou estar passando é o CEP que eu vou estar pesquisando de fato. Então, o CEP que eu vou pesquisar vai ser este aqui. E os outros parâmetros que eu vou estar passando é basicamente a sequência dessas variáveis que estão aqui em cima. Lógico, sem o tipo delas. Ok, vamos estar executando, vamos ver o que acontece. Executei. O SQL Server bloqueou o acesso ao procedimento do componente All Automation Procedures, porque esse componente está desativado como parte da configuração do servidor. Nesse caso aqui, para mim poder fazer um consumo de API, é necessário que eu esteja habilitando alguns recursos aqui no meu servidor SQL. Eu vou estar habilitando esses recursos aqui, né, e volto para a gente estar dando continuidade. Então, pessoal, vou estar executando aqui o código para estar habilitando o servidor de SQL Server para permitir que eu faça o consumo de API. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui. É somente esses comandos que a gente vai estar executando. Eu vou estar aproveitando e vou deixar na descrição para vocês aí também o link de acesso ao arquivo com esses comandos para vocês executarem aí no servidor de vocês, caso não tiverem com esse recurso habilitado. Então, eu vou estar executando aqui. Configuração feita com sucesso. Vamos tentar executar a nossa procedure. Vamos estar dando F5 aqui. Olha, então esse aqui é o nosso retorno, né? Vocês podem observar que o retorno foi um JSON da mesma maneira que foi retornado aqui no site do próprio ViaCep, né? Porém, ele está numa estrutura de JSON bruto ali. Eu vou precisar de fazer alguns tratamentos para que a nossa procedure funcione da forma, né, que a gente quis. Né, que ela faça consumo de CEP. Então, né, tivemos o primeiro êxito aqui, que foi a consulta da API funcionou com sucesso. Agora vamos fazer o tratamento para a gente ver o funcionamento de fato de parâmetros de saída. Vamos lá. Então agora eu vou retornar, vou estar alterando, né, essa procedure para que ela faça o tratamento correto da forma que eu quero. Então aqui primeiramente eu vou estar fazendo aqui o seguinte, só para a gente relembrar como pegar informações de JSON. Eu vou estar fazendo aqui select all from OpenJSON, que OpenJSON é uma função do próprio SQL Server para poder estar fazendo, pegando informações, né, de uma estrutura de um JSON. Vou estar fazendo a alteração da procedure, então vou dar um F5. Então vocês vão observar a diferença que eu vou ter agora caso eu execute a procedure. Por quê? O select que eu tinha anteriormente, ele era um select de JSON bruto. Dessa forma aqui. Agora, o retorno que eu vou ter, ele vai estar mais estruturado, de uma forma visivelmente como se fosse uma tabela mesmo. Então, comandos concluídos, então eu fiz a alteração da procedure, vou estar executando ela novamente. Ó, executei o procedure, o que ele fez? Ele transformou o resultado como se fosse uma tabela. Então agora eu consigo pegar de forma fácil a informação do próprio CEP, o logradouro, o complemento, o bairro, a localidade, a UF e assim por diante. Então como que eu vou fazer isso?
Então vamos supor que eu quero pegar o logradouro. Vocês podem observar que a primeira coluna ela é chamada key. Então, se eu quero pegar o valor que se encontra dentro de logradouro, o que eu vou fazer? Vou fazer select, né, all from OpenJSON, retorno API, where key seja igual a logradouro. Logo, o retorno que eu vou ter vai ser o quê? Praça C. Eu não vou fazer um select de tudo, eu vou fazer um select só da informação que eu preciso. E qual que é a informação que eu preciso nesse caso aqui? Logradouro, eu preciso do praça da Sé. Praça da Sé é que coluna? É a coluna value. Então, vamos fazer aqui tratando a nossa procedure. Então, vamos lá. Select. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar fazendo com que os valores de retorno da minha API sejam armazenados nos parâmetros do tipo saída. Então, no momento que eu executar a procedure, as minhas variáveis aqui, que eu estou passando ela de parâmetro para a minha procedure, elas vão ter os valores que a API forneceu para elas. Então, dessa forma, depois, posteriormente da procedure ser executada, eu vou ter essas variáveis aqui devidamente preenchidas com o código que se encontra dentro da procedure, aí eu vou poder utilizar elas da forma que eu quiser. Então vamos lá. Select @logradouro recebe value. Aqui eu estou usando colchete porque value é uma palavra reservada. Então o SQL pode entender de uma outra forma. Quando eu quero utilizar talvez uma palavra reservada, eu quero escapar que o SQL entenda como um comando especial, vamos dizer assim, é só eu colocar em volta de colchete. From OpenJSON, where key, que é a coluna, né, como eu mostrei para vocês, seja igual a logradouro, que é aqui. Beleza, então vamos fazer para o restante das nossas variáveis. Que também é a mesma coisa, que é uma palavra reservada, logo eu vou usar ela dentro de colchete. Ok, então já tenho o logradouro, agora eu quero o complemento. Depois eu quero o bairro. Depois eu quero a localidade. Depois eu quero a UF. E depois eu quero o código IBGE. Aqui, se eu não me engano, está somente como IBGE. Perfeito. Então, no momento que a minha procedure foi executada, o retorno da API que eu obtiver vai retornar dentro da minha variável retorno API. Eu estou utilizando a função OpenJSON para que eu consiga pegar de uma forma estruturada, como se fosse a tabela, a informação da coluna value que tenha a informação onde a coluna key seja igual ao logradouro. Né? Nesse caso, key seja igual ao complemento, bairro, localidade, UF, IBGE e assim por diante. Vou estar salvando a procedure. E como aqui agora eu consigo ver que realmente essas variáveis aqui estão com os parâmetros que minha procedure está passando. Vou fazer aqui duas coisas. Eu vou dar um select em cada parâmetro, em cada variável dessa daqui, para a gente ver inicialmente qual que é o valor que elas vão ter, e depois eu vou estar executando a procedure, e depois eu vou estar fazendo select novamente, para mim estar observando quais valores que aquelas variáveis vão passar a ter. E nesse caso eu não posso esquecer que, se eu estou passando um parâmetro do tipo saída, que é output, eu tenho que especificar que aquele parâmetro é do tipo output no momento que eu passar os parâmetros para a minha procedure, dessa forma aqui. Ó. Então, esse primeiro parâmetro aqui, ele é o CEP, CEP é do tipo entrada, então eu não preciso especificar o tipo dele, eu não preciso colocar output, né? Automaticamente o SQL entende que ele é de entrada. Como esses parâmetros aqui são de saída, eu preciso estar especificando que ele é um parâmetro de saída. Então, só mais uma vez aqui, declarei as variáveis, vou estar fazendo select nas variáveis. Nesse momento aqui,
todos os valores vão ser nulos porque eu não estou inicializando aquelas variáveis. Depois eu vou estar executando a minha procedure. A procedure está passando o valor para cada parâmetro recebido. E esses parâmetros vão ser devolvidos para quem chamou a procedure. Então, cada um desses parâmetros aqui vai ter o valor que foi passado dentro da procedure. E no momento que eu fizer o select novamente nessas variáveis, agora elas vão passar a ter o valor que foi definido dentro da procedure. Vamos testar se vai funcionar? Vou salvar aqui de novo, somente para confirmar. E vou estar executando todo esse código aqui. Então vamos ver se funcionou. Olha para vocês verem. Meu primeiro select, tudo nulo. Meu segundo select, que é esse daqui, já vai ter as informações que a minha procedure passou para aqueles parâmetros do tipo output. Vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui um CEP diferente. Eu vou colocar aqui 35501 200. Vamos ver se ele vai achar um CEP, né, com essa informação aqui. F5, olha. Aqui já conseguiu também achar informação. Então, o CEP 35501-200, ele retornou logradouro, Rua Érico Veríssimo, complemento de 509 a 510 ao fim, bairro Catalão, localidade Divinópolis, UF, MG, código IBGE 3122-306. Então, vocês viram na prática como que funciona uma procedure com parâmetros do tipo de saída. Bastante interessante, né? Então agora, pessoal, a gente vai voltar lá para o slide, onde a gente vai ver aqui um terceiro tipo de parâmetro, que é o tipo de parâmetro saída-entrada. Então, o que diferencia esse tipo de parâmetro dos outros? Esse parâmetro vai definir que eu vou estar passando um valor como entrada de um parâmetro. Esse parâmetro ele vai ser manipulado e vai ser redefinido dentro da procedure. Sendo redefinido, ele vai devolver um valor para quem chamou aquela procedure. Então vamos aqui para o Manage Studio para a gente ver na prática a criação, né, e a execução de uma procedure que tenha esse intuito de ter parâmetros de saída e entrada. Então, pessoal, aqui no Manage Studio, vamos para a prática para a gente ver como fazer a criação e utilizar uma procedure com parâmetro de entrada e saída. Vamos lá? Vou fazer aqui create procedure, ela vai chamar sp multiplica valor. Ela vai receber um parâmetro valor, arroba valor, que vai ser um inteiro, e ele vai ser output. Ok. As begin. Ok. E aqui dentro eu vou colocar, né, no corpo da procedure a definição que eu quero que ela execute em determinado código. Então vamos lá. Vai ser set arroba valor recebe arroba valor vezes 5. Vezes 5. Ok. Então vamos criar a procedure, né, comandos concluídos com êxito. Então vamos executar agora essa procedure para a gente ver o retorno que ela vai ter. Exec sp multiplica valor, e aqui eu vou passar qual que vai ser o valor que ela vai me retornar. Nesse caso aqui, então, vou fazer o seguinte: declare arroba valor do tipo inteiro recebendo 5. Aí de parâmetro eu vou passar arroba valor. Eu vou fazer aqui numa nova guia, que fica melhor da gente ver o resultado. Então o que vai acontecer? Eu declarei uma variável do tipo inteiro, recebendo o valor 5, né, assim que ela é criada, e essa variável ela é passada de parâmetro para a procedure. O que a procedure faz? Ela pega o parâmetro valor que ela recebeu, multiplica, e o retorno desse parâmetro de entrada-saída recebe ele mesmo vezes 5. Né? Então, nesse caso aqui, como a minha variável valor ela recebe 5 e ela está sendo passada de parâmetro, no momento que eu fizer agora um select na variável valor, o que vai acontecer? O valor dela aqui, nesse momento, vai estar o valor que foi reatribuído dentro da procedure. Então vamos executar para a gente ver o que vai acontecer. Né? Se tudo funcionar corretamente,
o que deve acontecer? Nesse momento aqui, o meu select vai retornar 5, porque é o valor que eu estou definindo na variável, e nesse momento aqui vai ser 25, por quê? Eu estou passando 5 de parâmetro, e o corpo da procedure executa o parâmetro valor, recebe ele mesmo vezes 5. Vamos ver se funcionou. F5, ok. Nesse primeiro momento aqui, o que aconteceu? A minha variável retornou o valor de 5 e aqui também retornou o valor de 5. Por quê? Eu não especifiquei na execução da minha procedure que aquele parâmetro ele também é do tipo output, que seria referente à entrada e saída. Ok, eu vou colocar aqui output para vocês verem que agora o posicionamento vai ser correto. Então, se tratando de parâmetros de saída ou parâmetros de entrada e saída, sempre tem que ser especificado o output, porque senão a procedure não vai entender que você quer pegar aquele valor que ela reatribuiu para aquele parâmetro. Então tem que lembrar dessa questão. Às vezes, no momento que a gente está programando, colocando em prática uma procedura desse tipo, se caso a gente esquecer de especificar ela sendo de saída, o que vai acontecer? Ela não vai ter a retribuição. Então acaba que a gente pode até quebrar um pouco a cabeça, até para poder relembrar que o problema que ocorreu foi a falta de passar o tipo saída para o parâmetro da procedure. Vamos executar aqui agora. Olha, agora vocês podem ver que o resultado funcionou corretamente. Declarei uma variável, setei nela o valor de 5, esse select que a gente pode ver aqui. Chamei a minha procedure, agora sim é um parâmetro de entrada e também saída, porque eu precisei de especificar o tipo output. E aqui eu fazendo o select do parâmetro da variável que foi reatribuída dentro da procedure. Se eu passar aqui 10, primeiro recebeu 10 e depois o valor reatribuído dentro da procedure, que é o valor do parâmetro que eu passei vezes 5. Então, dessa maneira aqui, vocês podem ver na prática como funciona uma procedure com parâmetro de entrada e saída. Aí vai depender de cada situação e no dia a dia de trabalho, da programação, quais as opções você vai necessitar de utilizar. No dia a dia, a maioria de parâmetros que eu crio é o de entrada, onde a procedura não vai reatribuir valores nos parâmetros passados. Ela só vai fazer alguma coisa. Ou vai fazer um select, ou vai fazer um update, um insert, um delete, ou vai criar um arquivo, ou vai importar um arquivo, ou vai fazer um consumo de uma API, e assim por diante. Então, pessoal, nessa videoaula aqui, eu mostrei para vocês aí como que funcionam 3 tipos de procedures, com parâmetros de entrada, parâmetro de saída e parâmetros de entrada e saída. Aí nas próximas videoaulas a gente vai ter aí outras sequências se tratando de procedures também, com conteúdos bastante interessantes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, pratiquem bastante. Em caso de dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder a todos aí. Caso tiver alguma sugestão de novos vídeos, deixa aí no comentário também, que eu vou estar verificando e tentando fazer a implementação. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá bom? Agradeço aí aos novos inscritos que estão entrando no canal a cada dia mais, que estão fazendo os comentários também. Isso aí é bastante importante, para a gente que está aqui, para mim, como criador desse tipo de conteúdo, e saber também que está sendo de grande valia para vocês aí, tá bom? Então, pessoal, agradeço aí a todos, tá bom? Até a próxima!